Era 16 de outubro de 1946. Dentre os 12 nazistas condenados à morte, um foragido, um cometendo suicídio, sobrando 10 homens condenados ao enforcamento. Estamos no julgamento de Nuremberg, ou seria Purim. O enforcamento de todos os 10 nazistas aconteceu no mesmo dia e deixou o mundo curioso quando Júlio Streicher, ao ser conduzido para ser enforcado, suas últimas palavras foram: Purim Fest 1946. Esta é a festa de Purim de 1946. Conhecendo muito bem a história de Esther, ao gritar esta frase, Júlio Streicher conectou incrivelmente a salvação do povo judeu e o enforcamento dos 10 filhos de Ramã, na Pérsia, há mais de 2.400 anos, ao enforcamento dos 10 nazistas no julgamento de Nuremberg. Sabemos que não existem coincidências, e sim Deus, Hashem, atendendo o pedido de Esther de fazer amanhã justiça. Este amanhã foi justamente no ano de 1946, onde os 10 filhos enforcados de Ramã são representados pelos 10 nazistas enforcados, um suicida, assim como a filha de Ramã. Ramã simboliza o povo de Amaleque, que, segundo a Bíblia hebraica, deve ser exterminado da face da terra. Assim como Ramã, os nazistas tentaram exterminar o povo judeu. Tanto Ramã quanto os nazistas fracassaram, embora, infelizmente, estes últimos deixaram um rastro de sofrimento jamais visto na história. Ao final, tudo é e sempre será invertido a favor do povo judeu. Se este, por sua vez, aceitar Deus, Hashem, como o único Rei e Senhor do universo, e nele confiar. Mas não fique triste ao ouvir estas palavras. Hoje é um dia de festa e amanhã também será. Bem-vindos a Purim. Purim Sameach. Shalom a todos, Boker Tov. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também. Bom, se você está aqui no meu canal, imagina que eu vá fazer um vídeo eu mesma, não é mesmo? Entrou no canal da Sharon, ligou no vídeo de Purim. Sejam bem-vindos a Purim, Purim Sameach. Então, provavelmente seja eu que vá fazer esse vídeo. Pois é, mas existe um porém. Nós vamos falar sobre uma história muito conhecida. Eu acredito que seja muito conhecida. Caso não seja, vocês vão conhecer agora, da minha maneira singela de contar. Porém, qual maneira singela? Quem está falando? Você sabe realmente que sou eu? Você consegue ter certeza absoluta que sou eu que estou falando com você aqui? Porque sim, a tecnologia danadinha, eu poderia muito bem ter colocado uma imagem minha, me mexendo, ou uma inteligência artificial e colocado e editado um áudio meu também em cima, não é mesmo? Podemos usar Photoshop, filtro, podemos usar uma máscara também. Então, como é que você vai ter certeza que sou eu? Bom, Sharon, nós conhecemos a sua boca, conhecemos a sua bochecha ou as suas faces, conhecemos os seus olhos, conhecemos a sua voz, conhecemos o cenário, né? Conhecemos. Olha lá, ó, as orelhinhas da Minnie. A câmera também está vestidinha de Purim. Pois é, então assim você pode ter certeza, mas será? Quando você olha para algo que lhe é familiar, parece que você conhece. Mas aqui nesse momento eu tenho uma má notícia e uma boa. A má notícia é: não, você não pode ter certeza que sou eu que estou falando com você. Afinal de contas, eu estou oculta. Eu estou oculta. Eu estou semi-oculta. Eu estou meio revelada e meio oculta. Assim como Deus está em todas as coisas, em todos os momentos, em todo o cenário, Ele está meio oculto e meio revelado. O que isso significa para nós
é que a sua revelação sempre existiu e sempre existe, mesmo que ele tenha vindo se ocultando de tempos em tempos para que nós o busquemos. Mas ele está ali, ele está revelado na natureza, ele está revelado em alguma coisa que você concretiza, num sonho realizado, em alguma coisa que você põe a mão e jura que foi você que fez sozinho. Ele está ali meio revelado no que você concretizou e meio oculto naquilo que você pensa que você fez sozinho. No livro de Esther, claro, vai parecer que eu estou começando do fim e não do começo, mas como nós sabemos que não tem fim e não tem começo, então nós vamos começar assim. Dentre todos os livros, ou melhor, Esther é uma Megilat. Megilat é um rolo, Megilat de Esther. Este rolo, este livro de Esther, é o único que nós conhecemos dentro da Bíblia hebraica, onde nós não encontramos o nome de Deus. Como assim? Todos sempre dizem o Eterno, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Nós sempre temos o nome de Hashem de alguma maneira bem revelado para nós. No livro de Esther, não. Quem disse que o nome de Deus não está revelado no livro de Esther? Se nós tivermos um conhecimento bem pequenininho de hebraico, e nós tivermos uma boa interpretação de texto, nós vamos perceber que ele está tanto revelado quanto oculto. Mas onde o nome de Deus está oculto em Esther? Ele está oculto no nome de Esther. Ele está revelado no nome dela. Quando você tem um pouquinhozinho de conhecimento de hebraico, realmente pequeno, não precisa saber grandes coisas, você vai saber que Esther é ocultamento. Onde mais Deus então está revelado e oculto? Quando novamente você tem um pouquinhozinho de conhecimento do hebraico e entende que existem duas maneiras de dizermos rei. O rei Ahasverosh, da história que nós vamos contar, e todos os outros reis, né? Melech isso, Melech aquilo, e o rei. Este não é um rei qualquer, este é o rei, este é Hashem, este é Deus oculto e revelado. Então, quando nós vamos ler um texto em hebraico, se nós tivermos aquele pequenininho conhecimento, nós vamos saber que não existem letras maiúsculas no hebraico. Então, nem sempre Esther se refere ao rei Ahasverosh quando ao fazer os seus pedidos, e sim ao rei, aquele que tudo pode mesmo. Então, como você vai ter certeza se sou realmente eu que estou aqui? Porque eu estou meio oculta e meio revelada. Hashem quer se revelar e se revela nos acontecimentos ao nosso redor. Basta que nós olhemos, que nós não desviemos o nosso olhar, que nós não viremos as costas para Hashem, e sim nós vamos vê-lo do nosso tamanho. É claro, nós não vamos ver a face de Deus, né? Porque aí nós temos uma Kabbalah muito profunda aqui. Mas sem mais delongas, já ficou uma coisa um pouco assim, está um pouco estranho olhar para a câmera e ver essa máscara. Eu sim estou oculta, mas eu vou revelar para vocês onde não está oculto o nome de Deus. E nós não vamos contar coisas profundíssimas e cabalísticas. Já tivemos aquela introdução para mais ou menos vocês entenderem onde que Deus se revelou. Finalizando a história de Esther, ele se revelou lá em Nuremberg, lá ele mostrou, sim, era Deus que falava pela boca de Esther, sim, era Hashem que escreveu com as mãos de Mordecai o livro de Esther. Sejam todos muito bem-vindos a Purim. Sou eu que falo com vocês, ou talvez não seja, mas nós vamos lá. Primeiro eu vou dizer o que não é Purim. E melhor, primeiro não, esse é o segundo. Primeiro eu vou dizer para vocês, sim, a Sharon fez um monte de anotações. Eu fiz muitas anotações.
Mas como vocês já me conhecem, provavelmente eu vou usar a metade das anotações, eu vou me perder no ler, mas eu não quero que a nossa história fique perdendo pedaços, fique perdida. Então vocês vão ter aquela paciência maravilhosa e a câmera vai me ajudar com o pause e nós vamos indo, vamos conhecer Purim. Mas primeiramente mesmo, que não é primeiro, que não é segundo, que não é terceiro, que é primeiro mesmo. Sim, Deus está oculto em tudo. Sim, Ele espera o nosso olhar devoto e assim Ele se revela. Então, agradeçam, sempre agradeçam. Você não faz nada sozinho. Nós não somos absolutamente nada sozinhos. Hashem põe a mão em tudo. Então, nós vamos lá. O que não é Purim? Foi o que eu anotei do começo, porque nós precisamos entender. Bom, então, Purim não é carnaval, né? Purim não é carnaval. Purim é uma festa sobre a salvação do povo judeu que aconteceu há 400 anos antes da Era Comum. Não é um carnaval. A máscara, a fantasia que foi adotada depois é justamente para mostrar, para identificar esse objetivo, esse sentido, essa mensagem de ocultamento e revelação de Deus nas nossas vidas. Então, Esther não disse que era judia, então ela se ocultou ali, ela ocultou quem era Mordecai. As pessoas se ocultam, as pessoas se escondem, às vezes é nobre o objetivo, às vezes não. Nós vamos tentar abordar isso de todas as formas. Existem duas maneiras de nós usarmos máscaras na nossa vida. Uma delas é quando nós nos mascaramos para pertencer, para fazer parte, para agradar as pessoas, para nos sentirmos melhor. Então nós fingimos ser o que nós não somos para agradar. Quando nós tiramos a máscara no recôndito do nosso escondidinho, do nosso quarto, do nosso escurinho, do nosso momento solitário, aí vem aquele desespero, aquela falta de alicerce, aquele barquinho à deriva, porque quem somos nós? Esse é um tipo de máscara, esse é um tipo de máscara que nós não devemos usar, que nós devemos tirar, que nós devemos aprender com a Bíblia, que amar o próximo como a si mesmo. Tu se ama? Se tu se ama, tu não usa máscara. Segundo motivo de nós usarmos máscaras é justamente esse da festa de Purim, essa máscara da brincadeira do oculto com o revelado, para que a gente se oculte e possa proporcionar e possa instigar no outro a vontade de revelar quem está por baixo da máscara. Quem está oculto naquelas letras, quem está? São essas duas maneiras de nós usarmos a máscara. Agora eu estou usando a máscara aqui por causa disso, para nós fazermos dedicar esse dia a Purim, porque é um dia de festa, é o mês mais feliz. Vamos agora para as anotações, senão as coisas ficam bem perdidinhas. Purim não é carnaval. Purim nunca foi carnaval. O sentido de Purim é justamente festejar essa salvação milagrosa. Não, Hanukkah não é o Natal judaico. Hanukkah também é a festa que vai nos dizer, que vai realmente festejar o milagre novamente. Novamente o milagre do óleo, né? O milagre daquelas luzes, daquele óleo que nunca terminava da menorá. Não tinha óleo, mas milagrosamente ele durou 8 dias. Então, Hanukkah não é Natal, assim como Purim não é um carnaval. Então, isso não é Purim. Ela é a festa que recorda a salvação do povo judeu. Então, através das minhas anotações, eu quero fazer umas considerações, que é o seguinte: parece, quando você lê a Migilá, quando você escuta a história, que essas coisas aconteceram rapidamente. Não aconteceram rapidamente. Nós temos aqui uma década, um pouco mais do que uma década, desde os grandes pecados do povo até a comemoração, até Purim realmente, o dia mesmo da salvação.
E por que se chama Purim? Então, por que se chama Purim? Porque Purim, nós já aprendemos que as palavras que são masculinas, e essa é uma, vai ter um im no final. Quando ela estiver no plural, pur é sorteio. Mas pur é um sorteio que tem o radical em sorte, não é mesmo? Um sorteio da sorte. Aquele era o dia da sorte ou do azar, não é mesmo? Do povo judeu. Então, por isso é Purim. Este sorteio, até mesmo um sorteio, sempre é Deus. Sempre é Deus. Nunca não é. Então é isso que significa. Purim é o plural de pur, que significa sorteio no sentido de sorte. Tirar a sorte. A sorte, aquele dia. A sorte daquele dia. Bom, então eu quero que vocês saibam que toda a história contada, seja por quem quer que seja, quem quer que conte, ela está explicitamente contada, explicada na Megilá de Esther. E nós temos aqui no canal o audiolivro, tá? E vocês vão encontrar, obviamente, na sua Bíblia hebraica, o livro de Esther. Então, no dia, nós vamos ler, nós vamos escutar. Eu já estou dizendo de antemão porque vocês podem escutar. Toda a história está lá. O que os sábios fizeram foram interpretar algumas coisas que nós já vamos ver e passando e de geração em geração, contando essa história de uma maneira mais próxima de nós. Mas tudo está na Megilá, não há nenhum aumento, nenhuma omissão, nenhuma mentira aqui, tá? Bom, o processo não aconteceu em 2 dias, e sim muito tempo, muito tempo. Uma coisa que eu anotei aqui muito importante é o seguinte. Outro ponto, estou lendo, é que existe muita Kabbalah por trás do livro de Esther. Existe muita gemátria, né? Existe uma, talvez, profecia. Algumas pessoas dizem que é uma profecia, que tudo se encaixou. Os 10 filhos de Ramã, não é? Os 10 enforcados no julgamento de Nuremberg. Nós entendemos que não é uma profecia, e sim Deus. E sim Deus se revelando. Nós temos o número exato em números da soma das letras dos nomes de cada um dos filhos de Ramã. Nós temos a soma do ano, tanto judaico quanto o ano que aconteceu o julgamento. Eu vou mostrar para vocês, porque tem lá no vídeo eu coloquei, apareceu, mas eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia os nomes. Ali estão os nomes. Eu vou colocar bem pertinho para que vocês percebam que existem umas letrinhas que são menores. Umas letras que são menores. Não existe letra maiúscula. Então, em algumas traduções você vê lá rei, isso, rei, aquilo, achando que é Ahasverosh. Às vezes não é, por isso nós precisamos interpretar. Essa parte esotérica, muito bem explicada por Rabinão, né? Pelos rabinões, pelos grandes rabinos ou por pessoas que conhecem bem, né, a parte esotérica da Bíblia, não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é contar a história, mas eu precisava dessa introdução bem longa para nós entendermos onde ele está oculto. Então vamos compreender, ele está oculto no nome de Esther, que significa ocultamento. Ao mesmo tempo, ele se revela no nome dela. Assim como ele é o rei que realmente atende o grande pedido de salvação de Esther. Mas este rei não tem uma letra maiúscula no hebraico, porque não existem. Ali ele se oculta. E onde ele se revela na salvação. Entenderam? É assim mesmo. Bom, vamos ver algumas outras coisas que são muito curiosas para nós entrarmos já na história. Bom, dito tudo isto, nós vamos começar já. A Megilá de Esther conta que no século IV antes da Era Comum, 127 países, ou melhor, províncias eram abrangidos pelo Império Persa, tá?
onde os judeus eram súditos também. Então nós queremos aqui deixar claro que isso aconteceu há 2.400 e poucos anos atrás. É muito tempo, nós sabemos disso. Então agora, depois de tanto falatório, a história. A história começa com: era uma vez um rei muito poderoso chamado Ahasverosh. Ahasverosh era rei de 127 províncias, mais Shushan, que era a capital onde ficava o reinado. O reinado dele durou muito tempo, isso é uma outra história, mas nós precisamos saber o tempo para compreender quanto tempo se desenrolou e quanto tempo muitas vezes nós desenrolamos coisas, nós estamos com alguns problemas há muito tempo e levamos anos e anos para o final. Isto não significa que não terá salvação. Então, Ahasverosh, no seu terceiro ano de reinado, guardem na cabeça, terceiro ano de reinado, significa que ele já tinha 3 anos. Estou nas anotações, estou lendo. Toda a história está na Megilá, exatamente, inclusive o fato dos 127 províncias. Ninguém adivinhou isso, está na Megilá. Bom, o banquete foi no terceiro ano do seu reinado. Acontece que este banquete foi para os ministros, para os servos, para os governantes das 127 províncias. Mandou chamar todo mundo. Ahasverosh, o rei, mandou chamar todo mundo para vir no seu banquete de 180 dias. 180 dias de banquete. Eu vou pedir licença para vocês agora para me revelar. Para tirar a máscara. Por quê? Eu vou contar por quê. Porque está me limitando esta máscara. Esta máscara está me deixando... Esta máscara está me deixando limitada. Estou ficando confusa. Fiquei tão ansiosa para fazer esse vídeo. Não posso fazer besteira. Então nós vamos colocar a Mini. Vocês já viram que sou eu, né? Eu já me revelei. Bom, então voltando à história. Lá estava Ahasverosh 180 dias dando uma festa. Um banquete de 180 dias. Não, eles não eram pudicos puritanos. A festa rolou de tudo. Na festa rolou de tudo. Muito vinho, né? Muita mulher. 6 meses de comemoração para comemorar o seu terceiro ano de reinado. Aqui tem uma curiosidade muito interessante que eu aprendi este ano. A cada dia do banquete, o rei Ahasverosh, ele mostrava algumas coisas bonitas dos povos, ele demonstrava, ele falava dos feitos do reinado, ele se exibia, não é? Para o povo. Uma das coisas que ele foi mostrando aos poucos foi as vestes dos sacerdotes hebreus. Ele mostrava um dia o efode, um dia ele mostrava o peitoral, um dia ele mostrava a túnica, e cada dia ele ia mostrando e demonstrando de tão relevante e reverenciado que sempre foi as vestes dos sacerdotes. Essa é uma curiosidade. Bom, lá estava ele 180 dias dando muita festa, tomando muito vinho. Muito vinho, já estavam todos para lá de Bagdá. Embora Bagdá não seja uma coisa muito boa para falar num vídeo judaico. Bom, após os 180 dias de pura festa, ele resolveu fazer outro banquete. Agora de 7 dias. Olha o número 7 aí. Nesse banquete de 7 dias, ele convidou quem? O povão. A diferença é que no convite do povão, a festa foi no pátio. Né? Antes era no reinado, no palácio, com os governantes das 127 províncias. Agora era no pátio mesmo, ele convidou. Nesse segundo banquete de mais 7 dias, então nós já estamos com 3 anos e 6 meses, né, de reinado. Ele achou por bem, no último dia, no dia 7 do banquete, pedir para que os 7 príncipes, também são 7, fossem buscar Vasti. Vasti era a esposa de Ahasverosh, a rainha. Sim, nós estamos falando de um rei. Precisamos lembrar, ele tinha uma rainha.
falam os fofoqueiros de plantão que era muito linda, e ele pediu que fossem buscá-la e que ela viesse, porque ela também estava dando um banquete para as mulheres. Esqueci de dizer isso, ela também estava neste momento. E pediu que a chamasse, que a buscasse. Lá eles foram buscar. O que a Megilá de Esther não conta é que o pedido de Ahasverosh, do rei, é que ela viesse nua. Vou mostrar a todos como é linda minha rainha, como eu sou poderoso, como ela é maravilhosa, nua. Chegando lá, os príncipes do rei para buscar Vasti, ela se recusou a vir. Várias interpretações. Alguns dizem, alguns comentaristas, como por exemplo Rashi, comenta que ela tinha lepra, né? O que a gente pode traduzir como lepra, ou como umas outras coisas purulentas assim que saem na pele, que não é exatamente lepra, mas é assim chamada na Bíblia, geralmente. Que ela tinha lepra, por isso não queria vir. Outros mais emotivos dizem que ela não quis se apresentar porque não haviam outras princesas ali, era para o povão, ela não ia se mostrar para o povão, ela era uma rainha. Das duas interpretações, particularmente, eu prefiro ficar com uma terceira, que eu vi uma única pessoa falando. Nesse momento, tendo ela lepra ou não, não querendo se mostrar só porque não tinham pessoas famosas ali, qual fosse o motivo, a coragem de Vasti é indiscutível. Se a rainha Vasti não tivesse se recusado, e aí Deus está oculto também, se não tivesse se recusado a ir se apresentar, o rei, por certo, não buscaria outras jovens. O rei, por certo, não encontraria Esther. Esther não aconteceria. Purim não aconteceria. E a salvação e o resultado do amanhã, lá no futuro, sobre o julgamento, também não. Então, vamos aplaudir também Vasti, corajosa, mesmo que fosse por lepra ou não, ela sabia que uma vez se negando a atender um chamado do rei, ela morreria. Tanto é que foi assim que aconteceu. Voltam os príncipes lá, ela não quer vir, e pronto. O rei fica nervoso, os reis eram muito nervosos e tinham muito mimimi, chiliques. Ficou enlouquecido, perguntou aos conselheiros, então o que é que eu vou fazer agora se ela não quer vir? O que vocês me aconselham? Os conselheiros pensaram no todo. Rei, Ahasverosh, agora, se ela não vier e se ela não for morta, se o senhor não a enforcá-la ou não a matá-la, sei lá, e as mulheres do reino, das províncias, ficarem sabendo que ela desobedeceu ordens suas, provavelmente as mulheres todas vão começar a desobedecer os pedidos dos maridos. Vamos ter um caos aqui. Então o nosso conselho é que Vossa Majestade mate a rainha. E foi o que ele fez. Ele assassinou então, mandou, né? Porque ele não sujava suas mãos, a rainha Vasti. Como nós falamos, eu comentei no começo, essas coisas não aconteceram assim de uma hora para outra, né? Esse era o terceiro ano. Bom, mas de repente o rei começou a perceber que estava sozinho. Ele percebeu que estava sozinho, que não tinha rainha. Então, novamente, se reunindo com os conselheiros, eu não sei se a ideia foi dele, ou se a ideia foi dos conselheiros, vamos fazer vamos dizer assim, um concurso de beleza. Ele mandou que fossem buscar em Shushan, e eu acho que também em todos os outros lugares, todas as mulheres virgens e belas e trouxessem que ele ia escolher uma nova rainha. Alguns comentaristas aqui também dizem que não eram só virgens, que eram mulheres bonitas simplesmente, e que ele mandou que buscassem elas, né? Assim aconteceu. Então, em Shushan, onde morava Esther, que não se chamava Esther, porque aqui ela ainda não tinha, ela não tinha o objetivo
de salvar o povo judeu, porque ainda não havia o problema. Ela era a Hadassa e o seu nome precisava ser ocultado, assim como o nome de Deus dentro do seu próprio nome, para que o rei não soubesse que ela era judia. E então Mordecai, e aqui vem outra curiosidade, Mordecai, no entendimento, quando nós lemos a Megilá, fica muito claro que ele é primo de Esther, primo de Hadassa, não é mesmo? Mas alguns dizem que ele era tio, mas alguns mais danadinhos e corajosos dizem que ela era esposa de Mordecai, mesmo prima. Sabemos que essas coisas aconteciam, que ela era prima de Mordecai, porém sua esposa. Então talvez por isso o desespero e tudo mais de Mordecai, que ela não contasse o seu nome. Então pegaram Esther, levaram para a casa das mulheres, onde primeiro elas eram tratadas, cuidadas e tudo mais. Esther foi à força. E aqui também eu quero que vocês entendam que você estar em condições difíceis, de dinheiro, de vida mesmo, as coisas não eram fáceis lá, não, só para os reis mesmo. Chegaram os conselheiros ou os príncipes, aqueles que foram buscar as mulheres, e dizer que não queria ir para talvez correr o risco de virar uma rainha ou mesmo uma concubina, onde tudo ganhava o melhor tratamento e tudo mais, praticamente qualquer mulher queria. Esther não. Esther foi à força levada. Apertei no botão errado aqui, dei um pause sem querer. Bom, ela foi. Esther e Mordecai eram da tribo de Benjamim. Chegando lá, ela foi tratada com óleos, com mirra. E isso levou, ela com as outras mulheres, isto levou 1 ano. Então nós vamos contando o tempo e percebendo como as coisas foram muito longas. Então aqui nós vamos ler para vocês terem o conteúdo verdadeiro, sem os meus adendos que são muito compridos e às vezes eu esqueço as datas. Em Tevet, ou no 10º mês, né? 10º mês é Tevet, chegou a vez de Esther ser levada à presença do rei. Isto no 7º ano do reinado. Então vocês vejam, 7º ano do reinado. No 3º ano ele deu os 2 grandes banquetes. Ele levou 3 anos para perceber que não tinha rainha. Que rei é esse, né? 3 anos para perceber que não tinha rainha. Certo? Ele tinha tanta concubina que não se preocupava ou não era muito chegado, não sabemos. Os reis daquela época eram orgias puras, vamos lembrar disso. Ali nós estamos falando de uma mistura muito complicada, né? De orgias mesmo. Então ele levou 3 anos para perceber que não tinha rainha. Então no 7º ano do reinado, no 10º mês, em Tevet, é a vez de Esther. Ela passou 6 meses com óleos, mais 6 meses mirra, se tratando, se cuidando, e lá foi ela se apresentar ao rei. O rei Ahasverosh ficou apaixonado por Esther, achou ela maravilhosa e a escolheu. É claro que nesse momento, a escolhendo como rainha, mais um banquete. Festa e festa, já estamos no 3º banquete, deve ter tido muitos outros, né? Então ele fez um lindo banquete para coroar Esther. E agora eu vou fazer aqui para vocês uma coisa que faz tempo que eu não faço, porque entre o vinho sai o segredo, já sabemos dessa parte de Purim, vamos falar com isso depois mais, de beber um pouquinho de vinho. Eu vou beber então aqui agora um suco de uva integral. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Isso aqui é maravilhoso, é uma delícia, é da marca Aurora, integral, pura uva, sem álcool. Então vamos voltar lá. Bom, ele fez então o banquete para apresentar Esther a todos, provavelmente todos acharam ela linda, porque ela era linda, assim dizem os fofoqueiros. Mordecai, por sua vez, ficava sempre
sentado, ficava por ali, ficava lidando na porta do rei, na porta do reinado, né? Sabem que são portas, né? São portões naquela época. Não é assim como a gente entra no trevo de uma cidade, sim, eram, eram portões enormes, portas, e ali ele ficava, para lá e para cá, para ver se via Esther, para ver o que fazer, porque a ideia dele era salvá-la o quanto antes do rei, mesmo ela tendo virado rainha. Acontece que nesse inteirinho dele estar ali, ele escuta dois dos príncipes do rei tramando contra a vida do rei, tramando, combinando matar o rei. Mordecai escuta isso. E naquelas passagens, naqueles passeios os encarregados de levar as moçoilas passear pela praça, pela cidade, naqueles passeios, ele avista Esther e conta para ela, de uma maneira ali não sabemos como, rapidamente ele conta para ela que dois príncipes estão querendo matar o rei, que ele escutou isso. Esther fica agradecida, vai, quando volta para o palácio, conta para o rei, que ficou sabendo que dois, sabia o nome, sabia quem eram os dois, queriam matá-lo. O que o rei fez, sem pensar meia vez, mandou enforcá-los. Mandou enforcar os dois príncipes. Passando mais um tempo, e aqui não sei dizer exatamente quanto, não fica nítido na Megillah, o rei, não, a palavra não é contrata, ele nomeia Hamã, né, Hamã, como o chefe dos ministros. Então, abaixo do rei só existe Hamã. Hamã é poderoso dentro do reinado. Hamã é um antissemita do povo de Amaleque. Ele representa o povo de Amaleque, que, segundo pedido de Hashem na Bíblia hebraica, seja exterminado da face da terra o povo de Amaleque. Lembra aquele povo que atacou os israelitas no deserto, aquele povo que atacou depois, aquele povo que nós conhecemos foi o responsável pelo Holocausto e tudo mais. Um antissemita que odiava os judeus. Mas ele odiava, um ódio meio gratuito, né? Ele odiava particularmente Mordecai. Por quê? Porque ele se achava grandão, Ramã, e todos por onde ele passava reverenciavam, se curvavam para ele. Mordecai, nothing. Não, 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 não. Mordecai não se curvava, provavelmente nem cumprimentava. Fazia de conta que Ramã nem existia. Isso deixava Ramã enlouquecido. Toda vez que ele passava por ali, lá estava aquele judeu que não se curvava a ele. Então, o que ele fez? Vamos ler a anotação. Ramã sabia que Mordecai era judeu e planejou, de uma maneira por todas, acabar com todo o povo judeu. Agora eu leio para não perdermos as datas. No 12º ano, perceberam? 3 anos festa, mais 3 anos perceber que tem rainha. No 7º ano coroou Esther. Agora nós temos mais 5 anos se passaram, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º ano do reinado do rei Ahasverosh, então Ramã teve a ideia. Que ideia? No mês 1, lá no primeiro mês, é Nissan, tá? Vamos pensar, então, vamos entender aqui na nossa cabeça. Em Nissan, Ramã disse ao rei que em todas as províncias havia um povo cujas leis eram outras e não cumpriam as do rei. Talvez isso fosse verdade, mas ele não estava interessado nisso. Ele queria punir mesmo, era Mordecai, porque ele não se curvava a ele, e nem todo o povo. Então ele queria matar todo o povo. Todo o povo. Então Ramã pediu ao rei que decretasse por escrito que fossem mortos e que todos os judeus, todos. E que dos despojos, do saque, enfim, mata a pessoa, rouba as coisas que tem, tudo isso fosse para o tesouro do rei, né? Ele disse tudo para o tesouro do rei. O rei ficou muito contente, ficou feliz, tudo bem, eu aceito. Acontece que aqui nós entramos em alguns probleminhas contratuais, alguns probleminhas burocráticos.
o rei Ahasverosh entrega o anel, seu anel real, para Hamã e permite que ele faça o decreto por escrito e mande por carta para todas aquelas 127 províncias o que ele decidiu. Quando existe um decreto escrito com o nome, né, em nome do rei e com o selo real, é como para nós aqui registrar em cartório. Está legalizado o feito, né, aquilo que ele queria fazer. E o rei disse para ele: Hamã, mata todo mundo e pode ficar com o dinheiro para você, pode ficar com a prata para você. Mata todo mundo. E assim era a ideia de Hamã. As cartas expedidas para 127 províncias com o selo real dizia, convidava e ordenava que todas as províncias como é que eu vou dizer, se unissem não, mas que planejassem que todos no dia 13 de Adar, né, Purim é 14, no dia 13 de Adar, matassem todos os judeus, que eles treinassem, essa era a palavra, que eles treinassem para essa guerra, que não seria nada difícil, né, 127 províncias, que matassem todos os judeus, cada um província na sua província, todos no mesmo dia, no dia 13. Aqui entra o nome Purim, né? Esse sorteio, aquele era o dia da sorte, um sorteio. Ele sorteou o número 13. Não há coincidências, o número 13, para que todos os judeus fossem mortos. Essa notícia muito louca chegou na capital, chegou em Shushan, e as pessoas estavam perplexas. E foi essa palavra que eu errei, botei o short para vocês dizerem qual era. Na Migilá eu falo perplexa, né? Perplexa não existe. O povo ficou perplexo. E isto chegou aos ouvidos de Mordecai. Mordecai, então, sabendo do planejado por Hamã, se enlutou, vestiu-se com sacos, como se diz, com cinzas e saco, e ficou como um andarilho lá, enlutado, como um repúdio, uma resistência, uma tristeza profunda sobre o fato. Isto acabou chegando nos ouvidos de Esther, que ficou muito triste, e mandou roupas para que Mordecai se vestisse. Mordecai se recusou, não vestiu as roupas que Esther. Bom, novamente eu acho que apertei em lugar errado aqui, não está sendo muito fácil, mas enfim. Mordecai ficou indignado e gostaria que Esther soubesse o que estava acontecendo. Por coincidências que não existem, Esther, vendo que ele não tinha aceitado a roupa, o que foi que ele fez? Ele, mandando Esther atar, que era quem cuidava dela, que ficava em volta das mulheres, perguntar, ver o que tinha acontecido, Mordecai contou tudo para ele, disse exatamente qual era o plano do rei, que era matar todos os judeus. Então ele pediu, justamente através desse mensageiro, que falasse para Esther, para que ela pedisse para o rei Ahasverosh, que ele cancelasse esse decreto maldito, não é? Mas o que acontece? Esther explica que o mensageiro leve isso a Mordecai. Faziam mais de 30 dias que o rei não a chamava. E quando o rei não chamava a rainha, ela não ia. E o que acontece quando alguém que não é chamado pelo rei vai até ele? Era morto.
Então ela precisava que ele a chamasse, que ele mostrasse o cetro de ouro e ela colocasse a mão na ponta. Esse era um ritual. Então se conectavam. Então ali agora sim existiria um relacionamento, um diálogo. Ela poderia se aproximar. Então ela mandou dizer para Mordecai que fazia mais de 30 dias que o rei não a chamava e que ela tinha medo de ser morta, se ela fosse sem ser chamada. Agora nós vamos ler a resposta de Mordecai quando ela mandou pelo mensageiro dizer que ela não poderia porque não era chamada. Então, sob pena de morte, né? Levaram a Esther a resposta de Mordecai, que disse: Mordecai disse: não vá pensar que sobreviverá só porque é rainha. Ele disse que se ela não ajudasse, por certo o socorro viria de outro lado. O que ele quis dizer? Deus. Ela tinha essa era a missão de Esther, mas se ela não ajudasse, Deus ajudaria de outra maneira. Mas ela era o objeto, ela era a pessoa, ela era o utensílio, ela era quem Deus se utilizaria para salvar o povo, mas ele a salvaria de qualquer maneira. E mais, Mordecai diz: você acha realmente que o ano que vem talvez você esteja aí como rainha? Quem te garante que ele não vai matar você, não é mesmo? Então Esther pediu que jejuassem por ela. Esse é o nosso jejum de Purim. Então Esther pediu que Mordecai reunisse os judeus, que eles jejuassem por 3 dias por ela, né? Em nome dela, para que ela pudesse chegar até o rei. Ela também fez o jejum e as moçoilas que com ela ficavam, as mulheres da casa das mulheres e do reinado, também jejuaram. Após os 3 dias de jejum, Esther foi dar uma passeada pelo pátio do palácio para ver se de repente o rei a via de longe e resolvia falar com ela. Graças a Deus foi o que aconteceu. Esther passeando no pátio, o rei a avistou e de repente, não se sabe como, reviveu o que sentia por ela, ficou novamente apaixonado, se aproximou e mostrou para ela o cetro de ouro, ao qual ela tocou na ponta e eles então mantiveram um relacionamento de diálogo e disse o rei para ela: rainha Esther, né? O que tens? Qual é o seu pedido? Então a rainha disse: se eu agrado aos teus olhos, eu gostaria de fazer um banquete, né, para o rei e para Ramã. Ela convidou Ramã também. O rei aceitou. O banquete aconteceu, banquete do vinho. Eu vou resumir aqui. E lá eu vou dizer, porque ela disse: lá eu vou dizer para o rei qual é a minha petição. Mas aconteceu o banquete e ela não teve como naquele momento dizer qual era a grande petição. Então o rei perguntou: rainha Esther, qual é a sua petição? Qual é o seu grande pedido? E ela disse: se eu agrado aos teus olhos. E aí vem algo bem esotérico. Amanhã, não, agora não vem algo esotérico ainda. Que amanhã eu faço outro banquete. Então ela ia fazer outro banquete no outro dia. Essa parte não é a esotérica, me desculpem. Eu me enganei que tem 2 amanhãs. Aqui ela falou com o rei para fazer um banquete no outro dia. O rei disse que sim. O banquete era para o rei e para Ramã. Ramã, todo exibido, chegou em casa, contou para sua esposa Zeresh: ai, eu estou muito bem cotado no reinado, porque somente para mim e para o rei a rainha Esther resolveu fazer um banquete, né? Daquele dia, e amanhã ele estava muito feliz, mas ele estava ainda indignado por conta de Mordecai. Bom, então vamos ler. Tudo de bom lhe acontecendo, né? Tudo acontecendo de bom para Ramã. Ele não suportava ver o judeu Mordecai na porta do reino e não se curvando para ele. Então
a sua esposa, Zeresh, mulheres quando querem são bandidinhas. E também os amigos dele, que estavam ali, porque ele deu um jantar para se exibir, disseram para ele fazer uma forca, inclusive com o tamanho, né, de 50 cúbitos de altura. E que dissesse ao rei para enforcá-lo pela manhã, tá? Pela manhã, na outra manhã. Ele amou a ideia e fez a forca. Enforcá-los amanhã. Então eu vou retirar o meu pedido de desculpas e dizer para vocês, eu sabia disso, mas eu quis fazer uma brincadeira. Sim, existe coisa esotérica aqui, coisa esotérica no outro amanhã. Então que amanhã, pela manhã, fosse enforcado. Fosse enforcado Ramã. Nesse interim, Ahasverosh estava com insônia. Olha só. Então o rei estava com insônia, não conseguia dormir, pediu então que viesse lá aquele que lê as crônicas, o livro de crônicas, que lê as coisas, os feitos do rei, o que o rei fez de tão bom, sabe? Aquele quase que um bobo da corte que fica lá dizendo o seu rei isso, o senhor aquilo, aquela coisa toda. E começou a ler os feitos, as coisas que tinham acontecido. Na leitura, né, esse que estava lendo, lê o que aconteceu. Lê que foi Mordecai, aquele judeu, que avisou sobre os dois príncipes que queriam matar Ahasverosh. Então, o rei falou, e o que foi feito? E que honrarias foram feitas a este homem? E responderam para ele, nada, não foi feito nada para ele. E agora a história começa a ficar picante, porque ele diz, como assim não fizeram nada para essa pessoa que me salvou a vida, né? Afinal de contas, porque mesmo que fossem bandidos, fossem meio ruinzinhos, os reis, eles recompensavam, eles eram justos nesse sentido. Então, nesse momento, agora eu estou lendo. O rei vê que alguém entrou no pátio. Sabe aqueles palácios, né? Tudo meio aberto, é tudo pedra, né? Não tem vidro. Então, aquelas coisas abertas, assim, da onde ele estava, de um salão que ele estava, ou que já não era mais o quarto, ele avistou no pátio alguém caminhando. Então, vendo que alguém entrou no pátio, era quem? Era Ramã. O que era Ramã que vinha justamente para pedir que o rei enforcasse Mordecai? Lembram? Ele estava em casa, falou para a sua esposa e os amigos disseram vai lá e disse para ele fazer. Ele não esperou nem um dia. Ele quis ir logo falar para o rei para que enforcasse Mordecai na manhã seguinte, de manhã, e à noite, né, ele teria ele teria o seu banquete, aquele segundo, né? Acontece que, ao se encontrarem rei Ahasverosh e Ramã, o rei falava de uma coisa e ele falava de outra. Então o rei pergunta a Ramã, o que farão ao homem que o rei deseja honrar? Ramã na hora pensou, sou eu, né, o homem. O homem que ele deseja honrar sou eu. Então eu vou dizer para ele o que nós devemos fazer correspondente àquilo que eu quero, não é? Aquilo que eu quero que faça. Aí Ramã pensou que o rei estava falando dele. Estava inchado pelo ego, isso sim. Então disse que deveria o rei dar-lhe uma veste real que ele tivesse usado, um cavalo real que ele já tivesse ocupado, a coroa real, e que nas mãos de alguém que tivesse uma grande posição dentro do rei, né? Pelas mãos desse ele fosse puxado assim o cavalo, desfilar pela praça, né? Então este homem importante puxaria o cavalo com Ramã em cima, vestido com as vestes, tarará. Essa era a ideia de Ramã, ele deu essa ideia. Acontece que para a infelicidade de Ramã e para nossa felicidade, o rei aceitou. Ótima ideia, vamos fazer essa honraria. Então, por favor, como Ramã era, depois do rei, o mais importante, ele disse, então Ramã, você por favor, pegue as vestes, né? Mandou buscar as vestes, o cavalo, a coroa, leve ao judeu que fica na frente do rei, ali do reinado, que fica nas portas do reinado, do rei, do palácio, o vista
coloque-o no cavalo e passeie com ele pela praça para que todos vejam a honraria que ele está recebendo por ter avisado dos dois que queriam me matar. Ramã ficou enlouquecido, mas obedeceu, porque reis têm que ser obedecidos. E lá foi ele, botou as roupas de Mordecai, saiu passear, desfilou. Assim que terminou o desfile, Mordecai ficou muito, o desfile dele mesmo, muito feliz, botou as suas vestes normais e voltou para casa. Ele não tinha o ego inchado. Bom mesmo, enlouquecido. Então, Ramã foi para casa e contou tudo novamente para os amigos da onça e para a esposa. E assim foi. Contou que estava indignado, a mulher não teve dó dele, disse, bom, se tu já tá assim, desse jeito, honrarias daquele que tu odeia, né? O rei já está dando honrarias, imagina o que sobra para ti amanhã, sei lá, daqui um pouco, né? Ela não ajudou em nada, deu ruim, ela foi pior, ela foi terrível. Então, nesse interim, vieram os homens do rei buscar a Ramã. Vieram buscá-lo para ir ao banquete. No banquete beberam vinho e perguntou a Esther, o rei, o que ela queria. Então, novamente, essas anotações são minhas, e por isso está um pouco estranho, está um pouco complicado. Bom, contou tudo o que passou o seu povo. Esther contou dessa vez no segundo banquete, né? Que queriam aniquilá-los. O rei, que já estava reapaixonado por ela, perguntou quem era esta pessoa má. E ela lhe disse, é Ramã. Ela derrubou Ramã do cavalo em frente a Ramã. Eu disse, é este aqui, é este maldito Ramã. É ele que quer aniquilar com todo o meu povo aí. Ela precisou contar quem era Mordecai, ela precisou contar quem ela era, né? Quem era o povo dela. Aí o que estava oculto foi revelado. O que estava oculto por ela foi revelado por ela ao rei. Que rei? Aqui, Ahasverosh. Bom, enquanto o rei saiu para o pátio, por quê? Porque ele ficou nervoso. Quando ela acusa Ramã em frente ao próprio Ramã, ele é apaixonado pela rainha, mas ele é o braço direito, ele ficou enlouquecido. Então ele foi tomar um ar no pátio, foi dar uma caminhadinha no pátio. Mas ele deu uma caminhada para arejar a sua cabeça e voltou. Quando ele volta e vê Ramã em cima, praticamente em cima de Esther, né? Naqueles lugares assim que colocavam aquelas, parece, como é que é, 1001 noites, aqueles colchões e almofadas no chão, e ele estava sobre ela no divã. Então, alguns comentaristas, isso não consta na Migilá, mas alguns comentaristas dizem que a insinuação dele foi uma insinuação sexual, inclusive ele tentou agarrar, o rei voltou, ficou enlouquecido. Como é que é? Além de você fazer o que a rainha está dizendo que você fez, de matar todo esse povo, você está tentando persuadir e atacar, violentar, sei lá o que, a minha rainha, minha esposa, no meu próprio palácio? Prendam este homem agora. E vem o pessoal e prende Ramã. E isso é muito louco, porque dentre aqueles que escutaram na casa dele, ele dizendo que tinha feito uma forca, eles falando sobre isso, são os mesmos que ali no momento dizem para o rei, olha, ele fez uma forca, tem uma forca lá na casa de Ramã, enforquemos ele na própria forca dele. Os próprios amigos que estavam lá, as pessoas que estavam no mesmo jantar. E foi o que aconteceu. Então o rei mandou que enforcassem Ramã. Agora, quando nós escutamos, parece que tudo está terminado, matou Ramã, mas nós vamos nos lembrar que existe um decreto com 127 províncias, não são poucas, são 127, se organizando para aniquilar, para guerrear contra os judeus, todos no dia 13 de Adar. Então, Ramã morreu, mas o mal que ele fez, que ele causou, ainda estava ali.
E isso nós podemos compreender em todo o tempo da história que aconteceu depois. Então, mesmo ele tendo morrido, como fazer para cancelar um decreto real e que as cartas já tinham ido e tudo mais? E com o anel, com o selo real. Agora nós vamos ver o desfecho, onde tudo aquilo que estava muito oculto já não está tão oculto, porque Ahasverosh já sabe que Esther é Hadassah, já sabe que é prima, né? Achamos que é prima de Mordecai, já sabe que é judia. Algumas coisas já foram reveladas, mas nós precisamos da grande revelação de Hashem, que é a salvação. Mas agora Esther precisava fazer com que o rei cancelasse, revogasse o decreto feito por Ramã, que matassem todos os judeus. Só que como a lei era que, uma vez um decreto feito em nome do rei e ainda por cima selado com o seu anel, não se podia mais revogar. Então o rei chama os escrivãos, ele vai tentar dar um jeito, né? Para que escrevam novamente, eram cartas, né, gente? Para 127 províncias que falamos, e também aos judeus em nome do rei e selado, com o anel que os judeus se juntassem e pudessem se defender de qualquer um que aparecesse, tá? Então ele não revogou aquele decreto, mas ele fez um novo decreto avisando do acontecimento para absolutamente todos, que eu acho que talvez nem todos soubessem, né? E sim os líderes das províncias que não eram judeus. Agora todo mundo sabia. E agora o rei havia decretado e havia selado com o seu anel que, além deles saberem, agora eles tinham o direito de se defender. Vinhote sem álcool? Então, no dia 13 do 12º mês, agora, que é Adar, foram enviadas as cartas. Só a notícia já foi suficiente para ficarem felizes e fazerem banquete, sabem? Não sei se falei no começo ou não, mas este é considerado o mês mais alegre no judaísmo. Então, se você já era feliz nos outros, tem que ficar ao quadrado neste mês. Os judeus se reuniram em cada lugar e deram um vareio, tá? Derrotaram todos os que atacaram, mataram tantos aqui, tantos ali, não vou dizer os números. A Migilá conta. Todos os inimigos foram aniquilados. Mataram, agora vamos prestar bem atenção, mataram todos os 10 filhos de Ramã. E aqui entra aquilo que lá no começo foi falado e que eu disse sobre a parte bem esotérica e sobre o julgamento de Nuremberg. Mas nós não vamos falar sobre isso. Mas Esther tinha mais um pedido. Tana, tana, tana. Prestem atenção na Megilá quando forem escutar, quando forem ler, quando ela diz que se vê graça aos meus olhos. O pedido de Esther é que amanhã seja feito como hoje. Sejam mortos, enforcados, pendurados, mostrados em praça pública os 10 filhos de Ramã. Acontece que é no versículo anterior que conta que mataram, já morreram os 10. Então, por que ela pede que amanhã, aqui Deus começa a se revelar novamente, que amanhã seja feito como hoje? Alguns estudiosos acreditam que eles foram mortos num dia, mas que ela diz para Ahasverosh que os enforque, né, já estão mortos, mas que exponham eles na praça no dia de amanhã para que todos vejam, e eles já estando mortos. Alguns outros estudiosos, e eu concordo com esses outros, dizem que não faz sentido isso.
Não tem nexo, não é isso que ela estava falando. Este amanhã é outro amanhã. E o desfecho, o desenrolar da história nos mostra que não existem coincidências, né? Nuremberg é um Purim. Então vamos lá. Bom, mas Esther tinha mais um pedido, que é o que eu estava falando, então ela pede ao rei que amanhã fosse feito como hoje, e se enforcasse os 10 filhos de Ramã, no dia 14. E foi feito na capital Xuxã, e penduraram os mortos enforcados. Quem escreveu é atribuído a Mordecai o livro de Esther. Então, quem vai garantir que quando ele escreve esta parte, é na capital Xuxã, e penduraram os mortos enforcados, isso não fazia parte de toda esta aparente profecia. Eles já estavam mortos. Então, mortos no dia 13, no dia que eles tinham planejado matar todos os judeus, eles foram mortos, os 10 filhos de Ramã. Mas aí, no amanhã, eles foram pendurados e mostrados na praça. Dia 14 é o dia de Purim. Então, por isso se comemora dia 13 e 14. Aliás, aqui, essa parte eu escrevi. Então, a partir deste acontecimento, os judeus comemoram 13 e 14 em Xuxã, estou falando da época, e os demais lugares no dia 14 e 15. A festa de Purim. Todos se trocando comida, dando tzedaká, usando fantasias, bebendo vinho. Então, de um possível luto para uma festa considerada a mais alegre do calendário judaico. Ficou ordenado, isto está na Megilá, ficou ordenado festejar em todas as gerações com a leitura da Megilá, a troca de comidas, a tzedaká e a alegria plena. O jejum foi adotado em Purim. Esta é a história de Purim, a história da rainha Esther, a história de Ahasverosh, a história de Mordecai, a história de Ramã, a história de Vasti e com um olhar, uma lente um pouco mais filtrada, a nossa história, não só a história do povo judeu. Aqui, quando ela pede ao rei novamente, este é o rei que eu disse que o hebraico não tem letra maiúscula. Este rei teria letra maiúscula se o hebraico tivesse letra maiúscula. Então, as interpretações ou as traduções em português não deixam claro. Você precisa conhecer um pouco de hebraico para saber disso. Não são letras maiúsculas, né? Ali não é letra maiúscula, ali é o rei, porque nós sabemos que este amanhã ela estava pedindo com relação ao futuro. A mensagem é enorme nessa história, é enorme. Tanto essa de que nós não precisamos nos mascarar para sermos aceitos nos lugares, ou pelo menos não deveríamos fazer isso conosco, mas que em alguns momentos a máscara significa um ocultamento, um retroceder um passinho para trás, para daí avançar 2 à frente ou mais, para vencer. Às vezes precisamos perder algumas batalhas para ganharmos a guerra. Assim como Ramã morreu, tudo bem, ele morreu, é como se tivesse exterminado, assim também aconteceu no Holocausto, quando mesmo morto o maior responsável, o sofrimento, a desgraceira que ficou em volta continuou. Ela já tinha sido feita. Aqui é uma mensagem também para as coisas que nós fazemos, né? As atitudes que nós tomamos. Às vezes nós nos retiramos, quem sabe morremos, mas o mal que nós fizemos, ele fica por muito tempo. O bem que nós fazemos também. O rolo de Esther, a Megilá de Esther é muito profunda e o conteúdo é muito maravilhoso. Talvez eu não tenha sabido passar para vocês como a Megilá merece, mas dá para nós tirarmos muitas coisas daqui, realmente muitas coisas. Deus estava oculto e revelado como eu estava com a máscara, que não consegui ficar por muito tempo, porque assim eu não estou totalmente oculta. Ai, que feio que ficou.
totalmente oculta, mas eu também não estou totalmente revelada. Então, você pode ter certeza, mas essa certeza não é uma certeza absoluta. Não é uma certeza absoluta. Então, Deus se oculta e se revela, desde que nós tenhamos olhos para Ele e agradecimento e nós nos toquemos, nos demos conta que nós não fazemos nada sozinhos. O que a gente faz sozinho é só as besteiras. E ainda assim, quando nós fazemos besteiras, há permissão que nós as façamos pelo nosso livre-arbítrio. Então esta é a festa de Purim. Purim é uma festa de alegria, porque tinha tudo para dar errado e deu certo. Porque era para ser um dia de luto, agora é um dia de jejum e muita festa, e muita tzedakah, e muita troca de comidas, que nós vamos falar sobre as alahot agora. Esta é uma festa maravilhosa, e eu quero mostrar para vocês. O vinho, o entendimento é o seguinte, que a pessoa beba vinho nesse dia, está liberado até que ela fique rindo, né? Não pode ficar bêbada. Por quê? Porque todo o kiddush, todo o processo que é feito no Shabat, que é feito em Pesach, é que nós santifiquemos aquilo que parece bem mundano, é simplesmente um vinho, é álcool, vai nos deixar bêbados, mas nós o santificamos, o elevamos ele. Então ele muda de figura, ele muda o seu objetivo, ele faz os segredos cabalísticos saírem. E o meu conselho, e não é só meu, mas de alguns rabinos, tanto antigos como agora, modernos, é que não faça nem isso, porque você não sabe se é uma pessoa tendenciosa a ficar bêbado, principalmente se você for uma mulher. Então um suco de uva integral, bem gostoso, não, mas daí não faz parte do ritual de Purim. Tudo bem, então você pode beber. Então a sua cota é essa aqui, né? Uma tacinha assim, você vai sim estar rindo e não vai correr riscos, porque nós não queremos fazer o contrário, que é profanar algo que agora já foi santificado, né? Então agora nós vamos falar rapidamente das alahot, tá? Das mitzvot, né? De Purim. São basicamente 4, tá? Nós vamos fazer o jejum, depois eu vou explicar também, mas elas são basicamente 4. Aqui, essa folha que eu vou ler agora, que é do Rabad, mas ela está bem certa na minha cabeça, não é a primeira vez que eu faço. Então, nós vamos ler a Megilá na noite, tá? E no dia de Purim, a qualquer momento, tá? Ela deve ser lida 2 vezes, tá? Isso é o básico. Como nós não temos a sinagoga, não temos o pergaminho verdadeiro, não temos como o Binei Noach, estou falando para que nós possamos fazer o máximo possível. Então nós tem no canal aqui no Audiolivro, nós vamos escutar a Miglá, se nós estivermos em comunidade vamos ler, né? Ou a família vai se reunir. Na noite, a noite é o quê? É ali do dia... vamos entender no nosso calendário gregoriano. Este ano vai cair no domingo, dia 14 de Adar 2, porque nós temos 2 Adar esse ano. No Adar 2, dia 14, é dia 24 de março, no domingo. Significa que o dia 13, tá? O dia 13, ele vai começar ali no pôr do sol do sábado, do Shabat, dia 13. Tá? Então é na noite de sábado ali é que nós vamos ler a Megilá e durante todo o dia, pode ser a qualquer dia, qualquer momento, quer dizer do dia 14. O jejum este ano eu expliquei no short. Quando cai no Shabat nós não fazemos. Então nós vamos fazer quando? Nós vamos fazer na quinta-feira, no amanhecer de quinta-feira até o anoitecer. O anoitecer, o pôr do sol é 20 minutos depois da saída das estrelas, mais ou menos isso, né? Isso é meio parecido assim no nosso céu, em todos os lugares, no pôr do sol da sexta-feira. Por quê? Porque entra Shabat. Então é na quinta de manhãzinha, até ali. Podemos e devemos. Veja que o jejum nós podemos fazer, tá? Uma coisa simples. A Megilá nós podemos ler e também podemos escutar. Então, essas 2 coisas nós podemos fazer. Agora, das mitzvot, bem que são próprias, né? As leis mesmo de Purim. Uma é a leitura da Megilá. Eu estou acompanhando aqui o Rabad, que vocês têm
a disponibilidade a hora que quiserem no site do Rabad. Depois, qual é a segunda mitzvah? É enviar alimentos como presente. Então, nós vamos nos trocar alimentos. Existe uma quantidade certa em ml, se for um líquido, em tantas gramas, se eu não me engano 30 gramas, se for sólido. Nós não precisamos respeitar isso, porque nós não vamos dar a menos do que isso, nós vamos dar a mais. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos entregar alguma comida, quem puder, que tiver dinheiro, uma cesta bonita, umas guloseimas, alguma bebida, algum bolo, bolacha, alguma coisa assim, mas precisam ser comidas e precisam ser comidas prontas. Você não vai dar um saco de arroz para ninguém ter que cozinhar. Não, são comidas prontas. Para quem? Você vai dar para pelo menos, tá? Pelo menos uma pessoa, 2 tipos de alimento. Então, se a gente conseguir, vamos dar para 2. Mas você, pelo menos para uma pessoa, você vai fazer essa troca com 2 tipos de alimento. Quem doa para quem? Dentro da tradição judaica, o homem entrega para o homem, a mulher entrega para a mulher e as crianças entregam para as crianças. Isso é tão fofo, né? Pode ser também um mensageiro, você pode pedir para alguém, em seu nome levar para fulano, mas é assim que é. Aí nós vamos ter, e é bem fácil de fazer, não é? Podemos fazer isso, um pedacinho de bolo, um refri, um suco, né? Vou tomar um suquinho, alguma coisa. Aí nós vamos ter também a tzedakah, que segundo os grandes sábios e um dos meus preferidos, Maimônides, diz que aqui é onde nós mais temos que nos preocupar, porque sempre existem gastos envolvidos nas festas judaicas, na preparação das coisas, nós sempre acabamos gastando dinheiro. Então, se você tiver que gastar a mais, que seja no momento da tzedakah. Agora, a tzedakah, sim, pelo menos 2 pessoas você vai dar o suficiente para que ela faça uma refeição, tá? Não precisa ser para uma pessoa bem pobrezinha, mas que bom que fosse, né? Uma pessoa de rua, que você possa dar um alimento completo, uma refeição completa, ou o dinheiro correspondente a uma refeição completa para 2 pessoas. Claro que nesse momento, se a pessoa nem sabe por que você está fazendo isso, este é o momento de nós contarmos a Megilá de Esther. Contarmos rapidamente, de forma resumida e não atrapalhada, como a pessoa que vos contou, mas contarmos a história, né? Que existiu um reinado, que ela se escondeu atrás de um nome, enfim, que eles venceram, que Deus revogou, né? Deus é que revogou e cancelou aquela matança, né? Não precisamos contar para pessoas sobre Nuremberg, mas podemos contar a história da Megilá de Esther. Então, são 3 mitzvot aqui. A quarta, não menos importante, é uma refeição festiva, mas essa nós estamos acostumadas que todas as festas judaicas a refeição é festiva. Sim, à noite, do dia 13, depois que você fez o jejum, mas na verdade nós vamos fazer um pouco antes esse ano, você vai fazer uma refeição boa, mas no dia 14 de Adar, no dia de Purim mesmo, uma linda e gostosa refeição festiva, de preferência fantasiado, todo mundo feliz, conversando à mesa, conversando as coisas sobre a Torá, conversando sobre a vida, conversando sobre Esther. Os procedimentos que são feitos como a tzedakah e entregar as coisas para a pessoa é no dia, tá? É no dia de Purim. Eu espero... antes que eu me esqueça, Purim é uma festa rabínica. A Torá já existia, nós sabemos disso. Então, ela é uma festa rabínica. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu vou tentar mostrar. Eu vou mostrar, na verdade, que ficaram feinhos. Mas eles, como a gente disse, ficou feio, mas foi feito com amor. Sabe como é, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Um Osnehamã. Esse Osnehamã está horroroso, porque está muito aberto. Isso deve ficar fechadinho, tá, gente? Bem fechadinho, assim, bonitinho. Você pode fazer com nozes, pode fazer com
mumu, aqui é mumu, tem um feito com goiabada, pode colocar o recheio que quiser. No final aqui nós vamos deixar, depois quando editar o vídeo, eu vou colocar a playlist todinha aqui, né, para que vocês entrem, da Merav Dayam, que é a responsável pela receita, só que o dela sai perfeito, o meu não saiu perfeito, mas saiu muito gostoso, e eu queria muito ter feito e trazer para vocês verem. Aqui, a brincadeira é a seguinte: os Nehemã é como se fosse a orelha de Ramã. Então a pessoa vai puxar as orelhas de Ramã. A cada vez que é lido na Megilá o nome de Ramã, as crianças e as pessoas gritam, gritam, gritam muito, sabe? Maldito Ramã, maldito Ramã. É uma parte do ritual, uma parte da tradição judaica. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente tenham aproveitado, que não tenha dado muitos problemas. Ali o vídeo eu vi que deu uns. Eu achei que estava dando pausa, eu fiquei aqui comendo mosca, enfim. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, passem adiante. Esta festa é maravilhosa. E lá no recôndito do seu lar, da sua vida, leia Megilá, leia com a família. Em outros momentos, leia sozinha. Pense na história, pense se realmente Deus está ou não oculto de nós, quando Ele se oculta, quando Ele se revela, quem é realmente o nosso Rei, quem é realmente o único, a quem nós devemos tudo. E não devemos numa maneira de cobrança, devemos no sentido, devemos a vida a Ele. Então é a Ele que nós devemos agradecer, porque não fazemos nada sozinhos. Então um Purim Sameach a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. E existem estudos profundos cabalísticos sobre isso. Eu não quis entrar nesse assunto, porque eu já estava muito ansiosa para fazer esse vídeo, né? Por isso ele ficou cheio de probleminhas. E porque eu gostaria muito de mostrar para vocês que como Bnei Noach nós podemos sim fazer as festas e nos sentirmos dessa família. Porque ela é como se quando você nasce numa família, você nasce porque você nasceu naquela família. Mas quando você escolhe, não estou dizendo que é mais importante ou menos, mas houve a sua escolha. E nós escolhemos seguir o judaísmo. Alguns de nós têm os antepassados ou judeus assimilados. Alguns de nós não têm nenhum tipo de antepassado. Alguns de nós têm os Ashkenazi, os Sefaradi, mas nós estamos aqui para dizer sim, nós amamos o judaísmo, eu amei essa história, sempre gostei dessa história maravilhosa. Um grande beijo, uma manhã, uma tarde maravilhosa para vocês, e eu vou mostrar que por sinal é macio, ó. Hum, hum, hum. A gente não deve falar de boca cheia. É uma delícia. Façam os Nehemã, da Merav Dayam tá aqui. Vamos todos gritar Purim. Purim Sameach a todos vocês. Um ótimo dia, ótima festa. Lembrando que não é feriado, tá? Purim não é um feriado.